A Bíblia precisa ser revisada e atualizada para os nossos dias. Em outras palavras, como discernir com certeza se um comando, um costume, uma prática registrada na Bíblia é ou não para os nossos dias, para nós cumprirmos hoje. Como eu disse, é um tema que nós já tratamos há algum tempo atrás, mas eu senti a necessidade de revisitar e considerar esse tema tão importante e tão vital. E eu penso que quanto mais passam-se os anos, ter clareza sobre esse tópico é vital para a igreja local, para a sua existência e para a sua operosidade no mundo. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro 1, 25. Nós temos essas palavras do apóstolo Pedro que reverberam o Antigo Testamento e muitas outras declarações da palavra de Deus. 1 Pedro 1, 25. Nós lemos o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor dura para sempre, como é declarado no Antigo Testamento. A palavra do Senhor, ela continua. Assim, a palavra do Senhor são as suas proposições, são as suas verdades, declaradas uma vez por todas e entregue aos santos como verdade. De maneira que os princípios da palavra de Deus não mudam. Mas nós queremos considerar algo um tanto delicado nessa noite. Porque uma das necessidades mais importantes em interpretação bíblica é saber quais as obrigações ou os exemplos de comportamento que devem ser cumpridos pelos crentes dos dias de hoje e quais não. Sim, a palavra do Senhor permanece para sempre, a sua lei é eterna, a sua vontade. Agora, quais obrigações ou exemplos de comportamento, o termo aqui é comportamento, devem ser cumpridos por crentes e quais não devem ser na igreja hoje? Bem, em outras palavras, qual é o princípio que nos permite ver na Bíblia o que é uma norma para nós hoje e para a igreja daqui 10, 20, 30 anos ao longo de toda a história? Quais os textos da Bíblia têm a intenção de estabelecer um modelo, um padrão para ser copiado, para ser seguido? Essa é a grande questão por trás desse debate sobre a Bíblia ser atualizada ou revisada, etc. Bem, esse é um assunto importante. Eu penso e espero que todos sejam sensíveis a isso. É muito importante por pelo menos duas razões. Primeiro, porque, veja, nós vivemos em uma geração em que muitos padrões bíblicos têm sido descartados no meio evangélico, lançados de lado com uma facilidade muito grande por líderes, por ministérios evangélicos, cristãos. Padrões bíblicos, a vontade de Deus, a palavra de Deus para a adoração têm sido lançados de lado como algo irrelevante. Padrões bíblicos para o governo da igreja, a vontade de Deus para o governo da igreja, a membresia, a vontade de Deus para a sua igreja ser separada, uma instituição distinta do mundo, embora no mundo, mas visivelmente distinta do mundo, que possui uma cultura espiritual distinta do mundo. Padrões bíblicos para a disciplina de erros e comportamentos errados na igreja têm sido colocados de lado por ideias humanas, por sentimentos, sentimentalismo, eu devo dizer. Assim, muitos dos padrões bíblicos, isto é, a vontade de Deus, a palavra de Deus, têm sido descartados em nossos dias, substituídos, ou seja, têm sido literalmente revisados. E o argumento que nós ouvimos o tempo todo, em muitas formas, pode ser resumido da seguinte maneira: os tempos mudaram, a Bíblia precisa ser atualizada, é necessário adaptar a Bíblia. Ou nós ouvimos coisas do tipo: bem, a Bíblia ensina coisas que não convêm mais para o novo mundo em que nós vivemos. Nós precisamos de cartas para um novo mundo. Por exemplo, a Bíblia condena a homossexualidade como pecado, isso está na Bíblia, mas o mundo de hoje não condena mais. Assim, a Bíblia ela precisa naturalmente ser atualizada
ao mundo de hoje para que ela tenha alguma relevância. O argumento que tem sido usado em linhas gerais é esse. O mundo mudou, a Bíblia precisa se adaptar. Assim, a Bíblia precisa ser atualizada. E por trás desse argumento, há certas ideias, ideologias e conceitos que são abraçados por pessoas que não se submetem à palavra de Deus como suficiente para a vida cristã, para a nossa concepção de mundo, para a vida da igreja, etc. E eu estou apenas ilustrando alguns dos argumentos, não é? Eu não entrarei nas questões mais polêmicas do tema. Meu objetivo também não é responder a líderes cristãos progressistas e seus argumentos e pontualmente, mas afirmar positivamente o que a palavra de Deus ensina. Eu farei aquilo em outro estudo, em outra oportunidade. E meu objetivo nesta noite é dar algumas diretrizes práticas. Uma outra razão por que esse tema é importante é porque se nós não conhecemos o princípio que normatiza condutas, comportamentos, ações para os dias de hoje, bíblicos para os dias de hoje, nós corremos o risco, então, de negligenciar os padrões, de descartar e desobedecer padrões bíblicos, ou de trazer certas práticas, ofícios, deveres da Bíblia, se eu posso assim dizer, do Antigo Testamento, como ritos judaicos, certas práticas cerimoniais que não são para a igreja, que não cabem para o povo de Deus, mas que eram comandos, ritos, liturgias e leis para Israel como nação, enquanto existente como nação. Ou nós corremos o risco de trazer para a vida da igreja invenções religiosas, como voto de fé, fogueira santa, vale de sal. Na verdade, a pergunta ou o princípio que estabelece se algo, um comportamento no Novo Testamento, no Antigo Testamento é para nós, é também o mesmo princípio que cria uma barreira e impede que novas atitudes, novos comportamentos, ideias, invenções religiosas, como as que eu acabei de mencionar, não entrem também na igreja. Assim, é de gigantesca importância ter clareza a respeito disso. De outra maneira, o nosso debate com certas pessoas aí será sempre em torno de ideias, gostos, etc., mais do que princípios bíblicos. Se nós temos princípios normativos na palavra de Deus, então pau é pau, pedra é pedra. Uma vez que nós compreendemos essas normas, sendo elas a vontade de Deus, a discussão termina, não é verdade? Nós já sabemos o que é a vontade de Deus, e se amamos a palavra de Deus, nós paramos por aí. Bem, a pergunta então é, o que é normativo na Bíblia, o que não é? Será que nós podemos apenas dizer, por exemplo, algo do tipo, eu creio na autoridade da Bíblia como um todo, e seguir por aí tendo uma crença genérica, como muitos evangélicos que dizem crer na Bíblia de capa a capa, e tem essa crença genérica, sem conhecer os pormenores, sem saber distinguir e dar uma resposta a estas questões? Bem, com certeza não é correto defender a autoridade da Bíblia simplesmente dizendo tudo que está na Bíblia é para ser feito e ter uma crença genérica a respeito disso. Nós não podemos agir assim, nós sabemos que não é assim, porque, por exemplo, há regras cerimoniais do Antigo Testamento que já não mais estão em vigor na igreja hoje. Sacrifícios, certas liturgias, comandos de Deus para o povo referente à lei cerimonial, que não são norma para a igreja. O que dizer, eu mencionei isso algumas vezes no passado, sobre questões que vira e volta nós temos que lidar, como o uso do véu, o ósculo santo, o lavar dos pés, o comando para trabalhar com as próprias mãos. Será que, como no livro de Atos, nós devemos todos vender o excedente da nossa propriedade para repartir com outros crentes, como foi feito no livro de Atos? Paulo um dia fez um voto de Nazireu, nós devemos fazer um voto de Nazireu. Podem as mulheres serem pastoras na igreja, pastorear o povo de Deus. A ceia do Senhor deve ser feita como foi feita em Corinto, junto com uma refeição, um almoço, um jantar. E questões como essa nós trazemos para a igreja? Essas perguntas são levantadas. Será que essas ordens e práticas são para serem literalmente obedecidas em nossos dias?
E, para além disso, uma questão conceitual, se não, é necessário então revisar a Bíblia, atualizar a Bíblia, ou seria uma questão de compreender princípios bíblicos e sua externalização? Minha resposta é clara, a Bíblia não precisa ser revisada ou atualizada, ela vem da mente de Deus, os princípios que estão aqui são para todo o tempo da vida da igreja. E essas questões, elas nos levam ao coração do problema. Se algumas das práticas e comandos aparentes dados à igreja primitiva não são para hoje, algumas são, como nós podemos dizer com certeza quais são e quais não são? Como nós sabemos o limite entre questões que são normas para hoje e as que não são? E quem deve dizer o que é normativo? Bem, então isso nos leva a um princípio normativo. Esse princípio ele não é novo, é um princípio que foi elevado, sobretudo, assim por dizer, defendido pela Reforma Protestante. Os puritanos tocaram muito nessa questão, mas é algo pouquíssimo conhecido em nossos dias. Uma das razões pelas quais algumas coisas não são literalmente uma obrigação para nós hoje é o fato, meus irmãos, de que elas eram expressões culturais de coisas ordenadas por Deus. Marque isso, é muito importante. Veja, coisas ordenadas por Deus. O amor fraternal entre irmãos é algo ordenado por Deus, não é? Submissão da esposa ao seu marido. E estas coisas, esses princípios, estes comandos, essas ordenanças de Deus, foram expressos num contexto cultural, por um gesto, por um costume, por um hábito, etc. Certo? Veja, marque isso, esse é um ponto nevrálgico aqui em nossa consideração. Nós não estamos falando aqui de pecados. Nós estamos falando sobre práticas, comandos, comportamentos, coisas ordenadas por Deus, como amor fraternal, etc., que receberam uma expressão cultural através de um gesto, de um costume, de um hábito. Por exemplo, os irmãos se saudavam com o ósculo santo. Um beijo na testa, talvez, algo do tipo, só entre os homens, possivelmente. Mas o princípio por trás era uma demonstração, um ato que demonstrasse o amor fraternal, não é? Algo comandado por Deus, mas expresso culturalmente. Mas nós não estamos falando aqui sobre pecado. Porque Deus não classifica algo como pecado e depois o desclassifica. Pecado é sempre pecado, porque é sempre contrário à lei de Deus. Assim, nós não estamos tratando com a seguinte questão: Deus condenou a homossexualidade, a prática homossexual na Bíblia. Certo, está na Bíblia. Bom, a Bíblia precisa ser revisada. Será que isso ainda é válido para hoje? Porque hoje as pessoas não condenam mais a prática da homossexualidade. Não, queridos, nós não estamos tocando em questões como pecado. O pecado sempre é pecado. Não há uma outra exteriorização de proibição contra o pecado. Você percebe? A sodomia é sempre condenada na Bíblia por ser um pecado contra a lei moral de Deus. Assim permanece um pecado até o final dos séculos. Mas nós estamos lidando com questões de comandos ou práticas, coisas ordenadas por Deus, princípios, que receberam uma expressão cultural através de um gesto, de um costume. De modo que uma das razões pelas quais algumas coisas não são literalmente uma obrigação para nós hoje é o fato delas serem expressões culturais de coisas ordenadas por Deus. Princípios. Um princípio foi dado e ele foi materializado naquele contexto cultural do primeiro século, do Antigo Testamento, de uma determinada maneira. Mas o pecado, aquilo que é classificado na Bíblia como pecado, muda. É sempre pecado e sempre condenado por Deus. Então é necessário ter esse discernimento aqui. Por exemplo, algo ordenado por Deus,
Todos conhecem o ósculo santo, não é? Aparece em muitas passagens, em Romanos, em 2 Coríntios 3, Romanos 10, etc. O ósculo santo era a maneira aceitável de expressar paz, cordialidade, amor naquela cultura semítica, judaica daquela época, não é? Qual é o princípio? Cordialidade, amor, paz. Esse é o princípio. A maneira como era expressa era aquela maneira semítica. Hoje em dia, no Ocidente, a prática cultural desse princípio, digamos, equivale ao aperto de mão, ao abraço brasileiro, alguma coisa do tipo, não é? Isso expressa cordialidade, olá, aperto de mão, abraço, não é? Assim, nós moralmente dizemos que a ordem do apóstolo Paulo de saudarem uns aos outros com o ósculo santo deve ser obedecida em princípio, usando o nosso ato cultural equivalente, que é o aperto de mão, por exemplo, aqui no Brasil. Agora, é aqui onde está o perigo. Eu gostaria que você atentasse para isso, porque pode parecer, quando eu disse que esse princípio seja manifesto em nossa cultura através de um aperto de mão, que isso é uma maneira apenas minha de pensar. Uma outra pessoa pode dizer, não, é de uma maneira diferente. É aqui onde está o perigo. Porque, veja, essa maneira de interpretar uma ordem como saudai-vos com o ósculo santo, comando de Paulo, poderia dar lugar a erros sérios, não é? O que dizer, por exemplo, acerca da instrução do apóstolo Paulo de que as mulheres não devem ensinar, pregar ou governar na igreja? Muitos, para dizer não, pode, hoje em dia pode, usam o argumento do contexto cultural, que é o mesmo argumento que eu acabei de utilizar para o ósculo santo, não é? O ósculo santo, ou essa prática do beijo, né, como se diz, para a saudação, como fazem os semitas, não faz sentido muito em nossos dias. E por isso nós aplicamos o princípio por trás da cordialidade, da paz, uma demonstração de boas-vindas, de amor, através do aperto de mão. Mas alguém poderia usar esse argumento dizendo, bem, e na questão das mulheres ensinarem? Hoje em dia está tudo bem, as mulheres ensinam em todos os âmbitos, não é? Por que não na igreja? Você percebe como esse argumento não é o suficiente? Agora eu faço um pequeno parêntese. Você continua percebendo que nós estamos falando sobre costumes, comandos e princípios e não sobre pecado? Hoje em dia a sociedade aceita a pedofilia, o aborto, a sodomia. Então nós precisamos atualizar e aceitar. Você percebe como o argumento do contexto cultural pode tentar justificar até mesmo o pecado? Muito bem. E isso é exatamente o que está sendo dito hoje, não é? Acerca de muitas ordens ou exemplos bíblicos e comandos que não cabem mais para os nossos dias porque os tempos mudaram. Eram práticas ou comandos atados à cultura da época somente. E ao pensar dessa maneira, o que acontece? Bem, a Bíblia perde autoridade para nós. E a autoridade agora é da antropologia, da sociologia. Bem, nós não podemos simplesmente dizer esse comando, ele está ligado à cultura da época, assim não é para nós hoje, porque nós vivemos em um novo mundo, como dizem uns. E para evitar essa superficialidade, então nós precisamos ter padrões claros, princípios, para concluir se uma prática realmente ela era influenciada pela cultura da época, assim variável em sua expressão, ou se era uma prática designada para ser permanente e válida por todos os séculos. Ou seja, o que é normativo na vida dos crentes e da igreja? O que é uma norma para todos os séculos, para todas as igrejas? O que é normativo? Como nós podemos saber se algo no Novo Testamento é um mandamento ou um padrão para a igreja, para que a igreja siga daquela maneira, detalhadamente, ou era apenas uma prática cultural temporária? Bem, o teste para saber se algo na Bíblia é uma norma para todos os tempos é o princípio normativo. Nós podemos também chamar esse princípio, como tem sido chamado, de o teste normativo, para testar esses costumes, hábitos. E esse teste é um teste muito simples, muito franco, muito direto, muito bíblico.
E é o método de interpretação que nos capacita a chegar a uma conclusão sólida e segura sobre estas questões. Mais do que apenas dizer, bem, estava preso ao contexto cultural da época, vivemos uma cultura diferente, hoje é diferente, as coisas podem ser diferentes. Você percebe? Bem, deixa-me então falar sobre esse teste. Esse teste, ou esses testes que são aplicados aos casos em particular, todos eles são consistentes, são claros, são óbvios, são bíblicos. São 4 testes. E o primeiro deles, para sua anotação, é essa. Como testar uma prática, um hábito, um costume do Novo Testamento, do Antigo Testamento, se é para nós hoje ou não. Primeiro, teste normativo. É este. Toda a Escritura, meus irmãos, toda a Escritura, ela está em vigor para nós hoje, a menos que a própria Escritura cancele, limite ou modifique algo que foi prescrito por ela anteriormente. Assim, toda a Bíblia é normativa, toda a Escritura ela está em vigor para hoje, a menos que a própria Escritura tenha cancelado posteriormente, limitado ou modificado o comando, a prescrição que fora dada anteriormente. Certo? Esse é o primeiro teste que nós fazemos. Muitas passagens, tais como as narrativas históricas do Antigo Testamento, por exemplo, elas relatam atitudes do povo de Deus que foram realizadas em obediência a comandos diretos do Senhor, como, por exemplo, quando o povo de Israel ia para a guerra, pegava a espada e Deus fala, mate todos os amalequitas, todos os povos de Canaã, vão à guerra, vocês vão para a guerra com eles, comandos, não é? Agora, esses comandos, eles não estão literalmente vigorando hoje. A igreja não deve pegar arma, fuzil, machado, espada e combater os inimigos de Deus. Porque o registro desses comandos de Deus dado ao seu povo, essas guerras, nós vemos que era a vontade de Deus para aquela época e para aquela localidade. Porque Deus dizia diretamente aos juízes e aos reis, vá, ataque e conquiste. Agora não vá mais, não ataque, não conquiste. Ou Deus dizia assim, não se misture, separe-se das nações, não toque nas nações, mas Deus não faz o mesmo, não dá o mesmo comando para a igreja. Agora, nós estamos falando sobre princípios. O princípio de combate ao mundanismo e de separação dos povos do mundanismo, ele permanece para hoje, não é? Nós vemos esse princípio perpassando o Novo Testamento e a palavra de Deus comandando a separação primária e a separação secundária. A separação do mundo, isto é, do mundanismo, daquilo que é intrinsecamente mundano. E o combate contra o mundanismo. Não somente me separar do erro e do mundanismo, mas combatê-lo para que ele não entre em Israel, não entre na igreja, na minha vida, entre o povo de Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus, então, limita aquele comando dado ao povo de Deus e não comanda o povo de Deus hoje a conquistar com espada nem impor a lei mosaica sobre a sociedade. Um exemplo de uma ordem que foi modificada posteriormente. Nós temos aquela lista de deveres que o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos. Você se recorda, está ali em Mateus 10, versículo 1 e versículo 7 a 11. O Senhor disse para eles, enviou os discípulos de cidade a cidade em Israel para proclamar sua vinda. O Messias chegou. E nós lemos que eles deveriam ir e realizar aquela obra e realizar os sinais. Mas o Senhor Jesus comandou para eles realizar aquela obra da seguinte maneira: vocês não vão levar dinheiro, nem muda de roupa para se trocarem, etc, etc, etc. Vocês vão viver da hospitalidade dos outros. Não foi esse o comando? Bom, a partir disso aqui nós tiramos um princípio para nós, que nós não devemos fazer o mesmo, devemos sair aí com a roupa do corpo, pregar, o missionário deveria viver assim, o evangelista, o pastor, etc. Essa é uma ordem de mobilização que Deus deu aos seus discípulos. Vocês vão fazer dessa maneira. Agora a pergunta é, será que essas mesmas ordens de mobilização, elas estão em vigor hoje para os pregadores de hoje? Nós sabemos que não,
Porque nós lemos que esta ordem de mobilização ela foi radicalmente modificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá no final do seu ministério terreno. Veja, por exemplo, Lucas, capítulo 22, vou ler só esse texto, versículos número 35 e 36. Posteriormente, depois de ter dado aquela primeira ordem sobre como os discípulos deveriam ir, Cristo modifica essa ordem de mobilização, de serviço, assim por dizer. Lucas 22, 35 e 36. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora, você percebe a alteração, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, etc, etc. Ele segue alterando o princípio de mobilização aqui. E aqui está o primeiro teste a ser aplicado a uma prática, um comando. Primeiro, toda a Escritura está em vigor para hoje, a menos que a própria Escritura cancele, limite ou modifique algo que foi prescrito anteriormente. E eu acabei de dar um exemplo, certo? Então nós usamos esse princípio para analisar costumes, ações, comandos que foram dados por Deus ao seu povo, para saber se permanecem hoje. Mais uma vez, nós não estamos lidando com a lei moral, o que é pecado, o que não é pecado. Não matarás, não adulterarás, sempre permanecerá pecado, porque é contrário ao caráter de Deus. E todos os demais pecados enlistados ali naquelas longas listas de 1 Coríntios, Mateus, Romanos, etc, etc. Nós não estamos lidando com pecado, a Bíblia precisa ser atualizada para que o pecado seja justificado hoje, certo? Mas nós estamos lidando com costumes, práticas e comandos e perguntando quais destas coisas são para nós hoje, para toda a igreja ao longo de toda a história. E aqui está o primeiro teste a se fazer, é um costume, quando você se deparar a uma dessas práticas. E o primeiro teste, o princípio é esse, que tudo na Bíblia, toda a Escritura, ela continua em vigor para hoje, a menos que a própria Escritura, o texto, o comando, cancele, limite ou modifique algo que ela própria prescreveu anteriormente. Esse é o primeiro teste. O segundo teste é este. Toda a Escritura está valendo para hoje, a menos que a passagem em questão registre um comportamento imoral ou irreligioso. Então não é uma regra para nós. Bem, essa regra ela é obviamente correta, né? Porque a Bíblia nunca iria ordenar algo contrário aos 10 mandamentos e a outras exortações morais, como eu acabei de mencionar. Esse é o segundo teste, então. Toda a Escritura está valendo para hoje, a menos que a passagem em questão, mostrando o hábito, o comportamento, registre um comportamento imoral ou irreligioso. A Bíblia nunca irá ordenar algo contrário aos 10 mandamentos e as outras exortações morais da Bíblia. O terceiro teste normativo é o seguinte: toda a Escritura está valendo para hoje, a menos que aquilo que está sendo requerido, apareça de maneira, digamos, obscura, em um texto apenas, ou nem sequer se insinue em outras partes da Bíblia. Isso é importante compreender. Toda a Bíblia, toda a Escritura está válida para hoje, a menos que aquilo que está sendo requerido apareça de uma maneira assim obscura, não clara, em um texto somente, e você não vê nuance disso aí em nenhuma outra parte da Bíblia. Isso nos recorda outro princípio, não é? Que a Escritura deve interpretar a si mesmo. Nós não podemos construir uma doutrina, uma prática baseada em uma vírgula, em um único versículo totalmente isolado de outros textos da Palavra de Deus ou de outros princípios. Nós devemos comparar Escritura com Escritura e aplicar o princípio da analogia da fé também. Conectar ou comparar essa doutrina, essa prática, este comando
com toda a teologia bíblica, com todo o corpo de doutrinas na palavra de Deus. Assim, se um aparente ensino, deixa eu me colocar nesses termos, ele é isolado, ele é exclusivo, então isso fortemente nos assegura que nós estamos errados em identificar isso como um dever em vigor para a igreja, uma vez que não é possível verificar isso aí referindo-se a outros textos. Então esse é um terceiro princípio. Agora, isso não significa que os textos bíblicos estão errados. Quando eu vi alguma coisa errada ali que parece estranha, mas sim que a prática registrada ou a instrução dada, ela era temporária ou local. Ou ela está, na verdade, aparecendo ali não como uma prática permitida, mas apenas como um exemplo de uma prática errada, condenada, certo? Ou, positivamente falando, que uma determinada prática ou uma instrução foi dada apenas temporária, para um local específico. Por exemplo, a ceia do Senhor, ela deve ser realizada toda semana, ou, como nós vemos em Atos capítulo 20. Bem, esse é um exemplo, um caso, que acontece somente em Troade, lá em Atos capítulo 20. Nós devemos perguntar, esse dever ou essa prática da ceia do Senhor toda semana, todo domingo, ela é registrada em mais de um lugar na Bíblia ou foi só ali naquele caso? Certo? Então essa é a ideia. Nós só vemos registrada ali. Assim, isso não vem como uma imposição sobre nós. Mas o princípio é que deve ser regular, sempre que nos reunirmos no sentido de parar para meditar sobre o corpo de Cristo, o seu sacrifício, fazer isso em memória do Senhor. Assim, toda a Escritura está valendo para hoje, a menos que aquilo que está sendo requerido pareça ou apareça de maneira obscura em um texto apenas e nem sequer se insinue em alguma outra parte da Bíblia. Esse é o nosso terceiro teste normativo para saber se algo na Escritura é normativo, é para hoje. E o quarto teste é este. Toda a Escritura, ela está valendo para hoje, a menos que possa ser provado que as coisas prescritas podem ser completamente obedecidas de diferentes maneiras, em diferentes épocas e culturas. E nós vamos gastar a parte final do nosso estudo nesse ponto. Toda a Escritura ela vale, a menos que possa ser provado que as coisas prescritas podem ser obedecidas por inteiro, de maneira diferente, em uma época diferente. Pode o princípio ser honrado através de uma maneira diferente de expressá-lo? Essa é a pergunta. Por exemplo, no cristianismo, princípios não estão atados à cultura, como no caso, por exemplo, do islamismo. No islamismo, princípios estão ligados à cultura árabe. Muito do que é feito ali, ou prescrito ali, no livro dos muçulmanos, não me refiro ao Alcorão, mas o Hadith, que é o livro de práticas deles, está ligado a práticas árabes do século VI, a cultura, a própria língua, não é? Árabe tem que ser aprendido para entender ali bem a religião muçulmana, as orações que são feitas em árabe, etc, etc, etc. Agora, o cristianismo não está atado a uma cultura, a cultura judaica, por exemplo. Assim, são os valores espirituais e morais que são importantes, e não uma conformidade rígida a um conjunto externo de costumes ou vestimentas. Você já observou a vestimenta da mulher muçulmana, do homem muçulmano? É a vestimenta do árabe do século VI. Isso é imposto. A burca e todas aquelas coisas ali. Quando a Bíblia prescreve certa prática para os crentes ou para as igrejas, então nós devemos respeitar o propósito espiritual e moral por trás daquilo que é prescrito. E assim nós perguntamos se a expressão externa daquele princípio, a expressão externa praticada nos tempos bíblicos era cultural e se o princípio pode ser expresso de uma maneira diferente em uma outra época, em outra cultura.
Essa é a pergunta que nós fazemos. Por exemplo, o lavar dos pés, nós vemos isso, é um costume nos tempos bíblicos. Lavar os pés de um visitante. Na Bíblia isso expressava humildade, cortesia, boa vontade. E esse princípio da cortesia, da boa vontade, da humildade, era expresso por uma vestimenta cultural daquela época, naquela região. Por quê? Porque aquilo ali era um símbolo para a época, algo prático. Na cultura daquela época e daquela região, esses valores de cortesia, boa vontade e humildade eram muito bem expressos pela lavagem dos pés. Você andava de sandálias, numa terra empoeirada, no calor, e chegava em casa, ou na casa de alguém, não tinha coisa melhor do que tirar a sandália, lavar o pé, refrescar, não é? E alguém vinha ali trazer uma tigela, você andava por horas e horas e horas e horas, de uma vila para outra, de uma cidade para outra, cansado, pé inchado, pôr um pé na água fresca. Agora, humildade, cortesia, boa vontade é o que é importante aí, e não literalmente pegar uma bacia e lavar o pé de alguém. E a humildade, cortesia e boa vontade pode ser expresso de várias maneiras. Em países frios, onde as pessoas não usam calçados abertos, a lavagem dos pés não faz parte da cultura, por exemplo. Seria algo muito estranho, não é? Em um país frio, você chegar na casa de alguém e lavar os pés da pessoa, não é? Para mostrar humildade, ou gentileza, ou cortesia, não é melhor dar um chá quente? Chocolate quente? Ligar o fogo da lareira? Você percebe como o princípio de gentileza, humildade, cortesia, boa vontade, que é o comando bíblico que nós devemos ter com todos, pode ser expresso de uma maneira diferente em culturas diferentes? Assim, em casos como esse, nós então fazemos a seguinte pergunta: será que é necessário que nós adotemos essa prática específica para demonstrar o princípio? Seria a lavagem dos pés algo essencial para que nós possamos obedecer à vontade de Deus nessa questão? Seria essa a única maneira válida de expressar as virtudes da cortesia, boa vontade, a recepcionalidade, não é? Humildade, gentileza? Claro que não. Porque não há uma significância espiritual única na lavagem dos pés. Isso era apenas uma cortesia praticada naquela região, naquela época, uma atitude e um ato de humildade e cortesia importante para a época. Estava vestido de um casaco cultural que poderia ser trocado. Bem, para nós descobrirmos se a expressão literal de algo era da época bíblica, ainda está em vigor para agora, ou se certo dever, o princípio pode ser traduzido para uma cultura de hoje, nós devemos fazer a seguinte pergunta. Pergunta A. Aquela prática daquela época era um costume social nos tempos bíblicos? Pergunta B. Pode o princípio ou o propósito por trás da prática ser igualmente bem expresso de uma outra maneira, com uma outra prática? Em outras palavras, a única maneira pela qual se pode expressar o princípio é através de um ato realizado como nos tempos bíblicos, ou o princípio pode ser realizado através de um outro ato? Bem, se a resposta para ambas as questões A e B for sim, a prática em questão era um costume social nos tempos bíblicos, e o princípio por trás pode ser expresso de uma outra maneira, então aquela prática ela era externa, ela era cultural, certo? Não é necessário que ela seja executada da mesma forma hoje, embora o princípio por trás deva ser obedecido e expresso de maneira apropriada para a nossa época, nossa cultura. Agora, se a resposta para uma das perguntas ou para ambas as questões for não, então o ato físico, marque isso, o ato físico daquela época, o costume da época, a maneira que era realizado na época, é essencial também para os nossos dias atuais. Isso quer dizer que a prática tem uma significância continuada, o costume tem uma significância continuada e, portanto, nós devemos observar hoje sim.
Eu vou citar alguns exemplos de práticas neotestamentárias para nós aplicarmos esse princípio. São essas duas questões desse último princípio. Há muitas, na verdade, só vou lidar com algumas pouquinhas pelo tempo. Primeiro, veja ali na Bíblia o caso ou a ordem que nós temos de que crentes devem trabalhar com suas próprias mãos. Está lá em Efésios 4:28, 1 Tessalonicenses 4:11, que o crente deve trabalhar com suas próprias mãos, como artesão, operários. Será que todos nós devemos obedecer essa ordem de uma maneira literal? E para o crente, ao longo da história, só é válido diante de Deus se ele trabalhar com a mão, pegar na enxada, fizer algo manual, braçal. Paulo requer que nós trabalhemos com nossas mãos em Efésios 4:28, em 1 Tessalonicenses 4:11. Será que nós não podemos trabalhar com nossas mentes? Qual é o princípio por trás? Que o crente deve trabalhar, não é? Não deve ser um encosto. Mas esse princípio ele tem que ser expresso somente com trabalho manual braçal? Minha resposta, com certeza, é não. Esse princípio ele pode ser expresso de outra maneira, ou seja, desculpa, não confundir. A resposta à pergunta A é sim. Porque enquanto haviam pessoas que trabalhavam com a mão, haviam pessoas também que trabalhavam com a mente. Na época, a maioria das pessoas tinha que trabalhar com suas próprias mãos, não é? Assim, a resposta é sim, o princípio pode ser expresso de outra maneira, que as pessoas trabalhem, ganhem o seu pão, não se torne um peso desnecessário. Isso pode ser feito com o intelecto, esse é o princípio. A pergunta B, qual é o princípio que há por trás dessa ordem? Para que nós possamos honestamente honrá-la. Bem, o princípio é que Paulo desejava, você lê o texto depois, comandava que todos andassem honestamente, sem roubar, sem mendigar, sem ser um peso. Esse é o princípio. E ainda assim, também ter a condição física, material de ajudar outras pessoas. Será que nós podemos cumprir os objetivos dessa ordem, desse princípio, de alguma outra forma que não seja o trabalho manual? E a resposta é sim. Trabalho de escritório, professor, vendedor, trabalho literalmente só com a mente, não é? Então, ambas as perguntas recebem uma resposta sim, uma resposta afirmativa. A prática em questão era um costume social nos tempos bíblicos? Trabalhar com a mão, braçal, era um costume? Sim. Resposta sim. Agora, a pergunta B, pode esse princípio por trás do comando ser igualmente bem expresso de uma outra maneira? Sim. Com o trabalho intelectual, você também pode ter o seu ganha-pão. Então, o princípio, ele permanece, mas o costume, a prática, não. Nós não precisamos seguir isso hoje. Segundo exemplo, veja o caso das mulheres que não eram autorizadas a pregar a palavra aos homens, nem liderar a igreja. A pergunta A é, a prática em questão era um costume social nos tempos bíblicos? Em outras palavras, era um costume social daquela época que as mulheres não liderassem ou não governassem? Sim, em termos gerais era um costume, foi dado aos homens. Pergunta B, será que o princípio por trás desta ordem, que as mulheres não governem, pode ser expresso de uma outra maneira, igualmente efetiva, não é? Ou de uma outra forma? E a resposta é não. Como podem as mulheres ficarem em silêncio, não é? Como diz Paulo, e ao mesmo tempo não ficarem em silêncio, isto é, governarem, não governarem e ao mesmo tempo governarem. A lei de Deus claramente proíbe isso, não é? 1 Coríntios 14:34. E esse era certamente o caso em que a cultura também requeria que as mulheres ficassem em silêncio. Mas o Senhor também requereu isso. Silêncio no sentido de governo. Nós já tratamos desse tema anteriormente. Não há uma maneira alternativa de cumprir esse mandamento. Ele está conectado à criação, aos papéis da criação. Igualdade diante de Deus entre homens e mulheres, mas um papel diferente dado por Deus. Assim, não há como expressar o princípio de uma outra maneira. Então, continua a maneira, a prática, o costume. Deixa por último tocar no caso do batismo e da ceia do Senhor.
O batismo e a ceia do Senhor são exemplos de atividades que definitivamente eram culturais, não é? Se nós fizermos a pergunta, era o batismo e a ceia do Senhor costumes culturais? Que não eram culturais, não estavam ligados à cultura. Mas se nós fizermos a pergunta, era o batismo ou a ceia do Senhor costumes sociais daquela época? A resposta é negativa, porque nem a ceia do Senhor, nem o batismo por imersão de crentes era praticado para o propósito especial e pela maneira distinta que o Senhor requereu. Sim, haviam as lavagens cerimoniais dos prosélitos, mas isso não era um batismo. O batismo de Cristo é outra coisa. Havia Páscoa, mas não era a ceia do Senhor. E isso era muito diferente, não é? O batismo e a ceia foram ordenados por Cristo. O batismo cristão é uma inovação distinta, nunca executada antes. E a ceia do Senhor foi claramente uma mudança deliberada da Páscoa, com novos símbolos e uma nova aplicação. Assim, em nenhum dos casos, o batismo ou a ceia do Senhor pode-se dizer que a igreja cristã simplesmente continuou uma prática do primeiro século, ou melhor, dos séculos anteriores, um costume que já existia, porque ambas as ordenanças são novas no primeiro século. Então, nós temos uma resposta negativa à nossa primeira questão, que pergunta se era um costume social da época o batismo e a ceia do Senhor. Resposta: não. A ceia não está ligada à cultura da época. Era algo novo que foi dado pelo Senhor para que continuasse. Se nós fizermos a pergunta B, será que o princípio por trás da ordenança do batismo e da ceia, o princípio pode ser expresso de outra maneira diferente do que a imersão ou o batismo e a ceia do Senhor? Bem, como se pode representar a lavagem total, a morte, a ressurreição de alguém de alguma outra maneira que não pelo batismo na água, a imersão e sair? Assim não há como mudar, não há como manter o princípio do batismo e criar um batismo diferente hoje, não é? Impossível, porque, primeiro, não era uma prática social da época, foi algo novo, dado pelo Senhor. E segundo, não há como exteriorizar o princípio através de algum outro gesto que não imersão, entrar e sair, que envolve... Talvez alguém possa dizer, bem, em vez de entrar na água, entra num buraco e sai. Houve morte e ressurreição. Sim, mas não houve lavar. Não houve o lavar total, não é? Então a água lava e ainda tem a imersão, que é morte. Ambos os elementos estão ligados ao batismo. Assim não há como mudar a prática. Ela permanece para todos os tempos. É imersão. Como podemos expressar o comer e beber dos símbolos do corpo e do sangue do Senhor se a gente não comer o símbolo? O Senhor Jesus diz: comer da minha carne, beber do meu sangue, tê-lo em mim, em comunhão com ele, parte em mim. Como expressar isso de alguma outra maneira senão comendo o pão e bebendo o cálice prescritos pelo Senhor? Assim, em ambos os casos, a resposta é não, não. Não estava ligado à cultura, é algo novo. E não há como representar o princípio por trás da prática através de uma outra prática contemporânea, diferente. Se alguém inventar isso aí, me diga, porque eu já martelei tentando pensar em uma outra maneira de expressar o batismo, senão indo pela água. Aquilo ali foi sabedoria divina. Até parece que a água foi criada depois de beber para batizar mesmo. Porque não há como pensar, não consigo imaginar uma outra maneira de expressar o princípio, não é? Bem, assim não há alternativa cultural, de modo que ambas as ordenanças estão em vigor exatamente na forma em que elas foram prescritas. Bem, eu concluo aqui, para resumir. Nosso primeiro princípio normativo, ou teste normativo de uma prática, costume ou comando. Primeiro, toda a escritura está em vigor hoje, a menos que a própria escritura cancele, limite ou modifique algo prescrito anteriormente. Segundo, toda a escritura está valendo para hoje, a menos que a passagem registre um comportamento imoral ou irreligioso. Terceiro, toda a escritura está valendo para hoje, a menos que aquilo que está sendo requerido apareça de maneira obscura em um texto apenas e nem sequer se insinue, não é, em alguma outra parte. Quarto, toda a escritura está valendo para hoje, a menos que possa ser provado que as coisas prescritas podem ser completamente obedecidas de diferentes maneiras em diferentes épocas e culturas, usando esses dois testes que eu acabei de mencionar. Bem, meus irmãos,
Deus, ele nos deu um imenso acervo de prescrições detalhadas na Bíblia. Nós não estamos no escuro sobre como viver. A palavra de Deus não é somente regra de fé. Ela é regra de fé e de prática. Ela é regra do que nós cremos, da maneira como vivemos, nos comportamos na igreja e no mundo. E assim nós temos ali ela dizendo precisamente como as coisas devem ser feitas na vida do crente nas igrejas. Nós devemos sempre crer e obedecer e confiar na palavra de Deus. E quaisquer exceções à regra geral de obediência literal podem ser facilmente discernidas. Nós não precisamos de um concílio, um debate teológico, uma academia, chamar os gurus para decidir certas questões bíblicas como essas, de costumes, e muito, muito menos para alguém nos dizer e responder a pergunta: pecado continua sendo pecado hoje ou não? A Bíblia, ela é precisa, não é? Mas a Bíblia não precisa ser revisada nem atualizada para os nossos dias. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, tem essas palavras profundas, belas, poderosas, gigantescas. Hebreus 4, versículo de número 12. Você conhece muito bem essas palavras. O autor dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se alguém nos perguntar por que vocês não atualizam a igreja, essa adoração vertical de vocês dirigida a Deus, por que não torna ela mais horizontal? Abraça, beija, vai de um lugar para outro, vamos pular, vamos dançar. Se alguém diz por que vocês não atualizam o evangelismo de vocês, no lugar de pregar o evangelho de uma maneira direta, não traz o teatro, isso e aquilo, por que vocês não atualizam a igreja, o governo da igreja, a disciplina da igreja, a maneira de ser igreja, etc. A resposta é porque a palavra de Deus é viva, como nós lemos. A palavra de Deus não perde a validade, não morre, ela continua viva, ela permanece atual. Ela é viva e ela é eficaz para cumprir o propósito de Deus, para santificar a igreja, a vida do crente, alcançar os eleitos de Deus, alcançar o homossexual, transformá-lo, salvá-lo, livrá-lo e qualquer outro. Sodomia continua sendo sodomia, pecado continua sendo pecado e continua sendo condenado por Deus. A palavra de Deus é viva, ela não perde a validade e ela é eficaz. Assim nós discernimos entre costumes, questões, aplicando esses 4 princípios ou testes normativos de questões morais. Pecado sempre será pecado. Bem, aqui está então a resposta à nossa pergunta: deve a palavra de Deus ser atualizada, revisada para os nossos dias? Bem, em termos de revisão, o máximo que nós poderíamos dizer seria a linguagem, não é? De um português muito arcaico para um português mais próximo, mas nunca o sentido, nunca o propósito. Não é verdade? Ela é viva, ela é eficaz, ela nunca perde a validade. Meus irmãos, não sejamos meninos no entendimento. Nós temos a palavra de Deus. Se nós somos estudantes sérios delas, nós estamos protegidos e guardados e vacinados para amar, viver e defendê-la.